Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Na terra e em todo o céu. Glórias a Jesus. Aleluia. Nosso Deus, Ele é fiel. E as misericórdias do Senhor é a causa da gente não ser consumido nessa terra. Louvado seja Deus. Seja bem-vindo aos que estão chegando. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Nesta tarde, Deus assim me traz, me incomoda para trazer assim uma palavra vinda dos altos céus para o teu coração. Louvado seja Deus. Nosso Deus, Ele é maravilhoso e nós só temos que agradecer a Deus, nada a reclamar, só agradecer. Louvado seja Deus. E que bom é que eu e você estamos de pé. Louvado seja Deus, não é mesmo? A Bíblia disse, eu deitei, dormi e consegui acordar. É porque Deus assim me sustentou. Então eu creio que como Deus está me sustentando a minha casa, a minha família, Deus também está te sustentando aí do outro lado, né? Deus está sustentando a tua casa, a tua família, louvado seja Deus. Então, por isso, devemos agradecer ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz e por tudo que Deus ainda vai fazer. Sim, porque Deus tem muitas promessas, muitos propósitos, louvado seja Deus, para cumprir na minha e na sua vida. E é por isso que Deus permanece, aleluia, nos sustentando de pé. Louvado seja Deus, diante das adversidades, diante das lutas, o Senhor tem nos sustentado. Aleluia. Verdadeiramente nós podemos dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Nosso Deus, Ele é bom. E nesta tarde Deus traz uma palavra assim ao meu coração, onde se encontra no livro de Lucas, no seu capítulo 18, versos 1 em diante. Se porventura você estiver com a Bíblia, aleluia, próxima a você, se possível abra e me acompanhe em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. E versos 1 em diante diz, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia na cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus nem respeito os homens, todavia como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, aleluia, louvado seja a Deus. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos se clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Todavia o Senhor fará justiça. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Louvado seja Deus para todo sempre. Pai eterno, Pai santo, neste dia chamado hoje, estamos aqui, meu Senhor da glória, aleluia, com mais uma oportunidade que o Senhor assim nos concede para falar da tua palavra, para sermos aleluia, um porta-voz do Senhor nesta terra, meu Senhor da glória, como um canal de bênção para edificar vidas. Meu Pai, em nome de Jesus, que em tudo o teu nome seja glorificado, exaltado, honrado, em nome de Jesus, que esta palavra venha edificar, venha fortalecer, aleluia, e visitar corações em nome de Jesus, aleluia, fortalecendo e aumentando a fé e a confiança do teu povo nesta tarde. Amém? Nosso Deus, Ele é bom e as suas misericórdias duram para todos sempre. Aleluia, é a palavra do Senhor que nos sustenta. Aleluia, é a palavra do Senhor que nos fortalece. É a palavra do Senhor que vai estar nos levantando, nos edificando e nos fortalecendo a cada dia. No nome de Jesus. Nós podemos contemplar que esta parábola, louvado seja Deus, aleluia, é do juiz iníquo.
Jesus, naquela época, Jesus costumava, né, ensinar o povo através de parábolas. Parábolas que significa histórias, porém histórias verídicas, que significa histórias verdadeiras. Louvado seja Deus. Era a forma que Jesus costumava ensinar os discípulos. Muitos ouviam e não compreendiam, né? E muitos também viam e não conseguiam entender. Depois Deus, ele vinha e explicava o que significava aquela parábola. Louvado seja Deus. E aqui estamos diante de uma parábola, louvado seja Deus, verídica, verdadeira, aonde o Senhor está falando sobre o juiz iníquo. Quando fala de uma pessoa iníqua, significa que aquela pessoa louvado seja Deus, comete iniquidade. Ou seja, aquela pessoa comete, louvado seja Deus, pecado. Aquela pessoa comete impiedade. Aleluia, ela é ímpia. Louvado seja, ela comete, aleluia, louvado seja Deus, algo errado. Louvado seja Deus para todos sempre. A palavra do Senhor vai dizer, louvado seja Deus, que Jesus estava ali, naquele lugar, louvado seja Deus, aleluia, alertando, advertindo, aleluia, exortando os discípulos, despertando eles, louvado seja Deus, aleluia, aleluia, sobre o dever que eles tinham que ter, louvado seja Deus, na caminhada deles, louvado seja Deus, de orar sempre e nunca desfalecer. Aleluia, se você observar uma pessoa, louvado seja Deus, desfalecida, aleluia, uma pessoa desanimada, é uma pessoa que não tem força para nada, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, mas o Senhor está aqui advertindo, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, que vive para todo sempre, que era para eles perseverar, que era para eles, louvado seja Deus, aleluia, não deixar de orar, que eles precisavam, louvado seja Deus, aleluia, ter comunhão, ter uma intimidade, louvado seja Deus, com os céus em todo o tempo, louvado seja Deus, aleluia, que eles precisavam em todo o tempo estar em oração, louvado seja Deus, que a Bíblia diz, orai sem cessar, louvado seja Deus para todo sempre, glórias a Deus. Então o Senhor estava ali dizendo a ele, louvado seja a eles, que eles não eram para desanimar. E por que Jesus falou isso? Porque Jesus sabia que viriam as adversidades, que viriam as lutas, que viriam as provações, louvado seja Deus. E para eles se manterem de pé, os discípulos, aleluia, louvado seja Deus, era necessário que eles orassem, que eles mantivessem, louvado seja Deus, o contato com Deus, aleluia, para que através da oração eles fossem revestidos de todo o poder, eles fossem fortalecidos, eles fossem, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, eles fossem, aleluia, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, edificados através da oração. Observe que uma pessoa que ora, quanto mais ela ora, mais cheia do Espírito Santo ela é. Louvado seja Deus. Uma pessoa que é de oração, aleluia, você conhece. Glórias a Deus, porque ninguém vai ficar de pé se ela, louvado seja Deus, não estiver uma vida com Deus de oração. Porque é através da oração que vai nos manter firme, aleluia, na caminhada. É através da oração que a gente tem ânimo, que a gente tem graça, que a gente tem força para a gente continuar a caminhar. Louvado seja Deus. Então o Senhor estava dizendo a eles, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, que era necessário orar, que era necessário buscar o Senhor, aleluia, aleluia, enquanto eles podiam achar e invocar, enquanto o Senhor está perto. Louvado seja Deus para todos sempre. E a palavra que o Senhor traz para o meu, para o teu coração neste dia chamado hoje é esse aí. Louvado seja Deus. Deus me exorta e te exorta neste dia chamado hoje, para que eu e você não pare de orar. Aleluia, para que eu e você persevere na oração, persevere na petição, persevere naquilo que você tem buscado. Aleluia, louvado seja Deus. Não deixe o inimigo te desanimar. Não deixe, aleluia, aqueles que te cercam, que não têm a mesma fé que você tem, aleluia, a mesma esperança, a mesma força, te contaminar para você parar de orar. Aleluia, quem sabe muitos param muitas das vezes na nossa caminhada e dizem, até hoje você ora por esse propósito? Até hoje você ainda tem essa esperança?
esperança. Aleluia. Até hoje não aconteceu. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas esses tipos de pessoas é para você ainda assim colocar no seu joelho e orar. Para que Deus, aleluia, louvado seja Deus, venha trazer de volta a fé e a esperança que essa pessoa perdeu. E se eu e você não vigiar, nos contamina. Louvado seja Deus. Então o Senhor traz uma palavra neste dia chamado hoje, nesta tarde, para mim, para o teu coração, onde o Senhor quer, aleluia, abrir a sua visão, aleluia, louvado seja Deus, e passar para você, aleluia, que a tua vitória e a minha vitória está através da oração. Aleluia. Sem oração a gente não vai conseguir vencer. Aleluia. É a chave da vitória. É a oração. É uma arma que você tem na mão. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Onde você pode orar, dobrar o seu joelho. Onde você estiver, louvado seja Deus. Aleluia. Você vai orar. A tua oração tem o poder. Aleluia. De levantar vidas, de edificar, de sarar, de curar. Aleluia. De expulsar demônios, de expulsar enfermidades. A tua oração tem o poder de onde você não pode ir e de fazer aquilo que você não pode fazer. Aleluia, porque quanto mais você orar, mais poder Deus te dará. Quanto mais você orar, mais autoridade você vai ter dos altos céus. Aleluia, então você precisa, eu preciso, aleluia, manter, aleluia, isso aqui que o Senhor falou para mim, aleluia, para você, deixou aqui registrado na palavra. Louvado seja Deus que nós devemos orar, aleluia, em todo o tempo. E não desanimar, não desfalecer, não parar, não pare. Louvado seja Deus, de orar não. Persevere. Aleluia, muitas das vezes o teu milagre está bem pertinho. Aleluia, louvado seja Deus, de se materializar e você não sabe. Aí vem aquele enfraquecimento, né? Louvado seja Deus, aquele desânimo, justamente para você parar. Mas é aí que você tem que continuar. Louvado seja Deus, é aí que você tem que continuar, não pode parar. Louvado seja Deus para todo sempre. A palavra do Senhor diz que naquela cidade havia esse injusto juiz. Aleluia. Um injusto juiz que ele não temia a Deus e ele nem respeitava homem algum. Todos nós sabemos, aleluia, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O homem que teme a Deus, ele não vai managar plenário agir de qualquer forma. Ele não vai fazer, aleluia, aleluia, tomar uma decisão de qualquer maneira. Mas ele sim vai pedir um direcionamento aos céus, vai pedir um direcionamento a Deus. Primeiro, para depois ele tomar uma atitude, para depois ele agir, para depois ele fazer. Louvado seja Deus. Isso significa temor de Deus. Aleluia. A gente pensar e dizer, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo ir? Será que tá certo mesmo que eu vou fazer? Às vezes nós erramos. A palavra do Senhor diz que muitas são as preparações do coração do homem, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Aleluia. Então a resposta certa para a minha sua vida vem da boca de Deus. Aleluia. Aleluia. Porque muitas das vezes nosso coração é enganoso. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e perverso. E quem o conhece será. Louvado seja Deus, que há caminhos que para o homem parece ser perfeito. Mas no final, muitas das vezes vai gerar a morte. Louvado seja Deus. Então, eu e você, aleluia, temos que a cada dia manter esse temor de Deus no nosso coração. Aleluia, louvado seja Deus, para que a gente continue na direção certa, no caminho certo, pedindo um direcionamento espiritual ao Senhor, para que a gente venha fazer as coisas certas. E depois a gente não se arrepender. Então, esse injusto juiz, além de ele ser injusto, aleluia, ele não temia Deus. Então, se você parar para analisar, ele fazia as coisas injustamente. Aleluia. Ele fazia as coisas de qualquer maneira. Aleluia. Nós sabemos no mundo atual, louvado seja Deus, que muitos juízes, muitos advogados, muitas das vezes, se receber um dinheiro, uma propina ou coisa parecida, louvado seja Deus, ele resolve a causa da pessoa. Não é verdade? Louvado seja Deus. Que seja, aleluia, que muitas das vezes a pessoa está até inocente. Louvado seja Deus, mas porque recebeu dinheiro de outra pessoa para querer prejudicar aquela ali, louvado seja Deus. Muitas das vezes eles, aleluia, agem injustamente. Louvado seja Deus para prejudicar outra pessoa. Louvado seja Deus para todo sempre, na terra e em todo o céu. Então ele era injusto e ele não respeitava ninguém. Se você parar para analisar uma pessoa que não respeita ninguém, misericórdia, louvado seja Deus. Aleluia, glórias a Jesus. Então esse injusto juiz, ele estava ali naquela cidade.
Louvado seja Deus. Mas a Bíblia relata que naquela mesma cidade havia uma viúva. Aleluia, aleluia. Aquela viúva, aleluia, ela ia de encontro àquele injusto juiz, para que aquele injusto juiz viesse resolver a sua causa contra o seu adversário. Aleluia. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz que o nosso adversário, que é Satanás, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, em busca de alguém que possa matar, tragar, destruir. Mas a Bíblia também nos dá um respaldo bíblico, onde diz a palavra do Senhor, que Deus dá ordem aos anjos dele para acampar ao nosso redor e nos guardar e nos livrar de todo o mal. Aleluia, louvado seja Deus. Então, o Senhor está querendo dizer nesta tarde para mim e para você, aleluia, que é necessidade de nós continuarmos perseverando em oração, porque Managassupranar é nosso adversário, que é Satanás. Ele, em nome, aleluia, em todo o tempo, ele quer, aleluia, armar os laços, armar as armadilhas dele para querer me prejudicar e te prejudicar. Mas se eu e você estivermos vivendo em constante oração, aleluia, através da minha e da tua oração, os laços são quebrados, as armadilhas são desfeitas, pelo poder que está na oração, porque eu e você orando, Jesus vai enviar o socorro do alto, Jesus vai enviar os anjos dele, aleluia, para acampar ao nosso redor e desfazer toda a armadilha do adversário. Por isso que a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, porque se você está orando, você é, aleluia, um homem de Deus, uma mulher de Deus, então não te preocupa não, porque o Senhor, através da tua oração, vai pelejar o teu favor, aleluia, louvado seja Deus, e as portas do inferno não vai prevalecer contra a sua vida, não vai prevalecer contra você. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Aí você diz, mas pastora, aquela mulher, ela ia de encontro àquele injusto juiz, mas ela sabia que ele era injusto, que ele não temia a Deus, não respeitava nome algum, mas ainda assim ela ia de encontro àquele injusto juiz. Mas você sabe, aleluia, por que ela ia de encontro àquele injusto juiz, mesmo sabendo a fama dele, louvado seja Deus, aleluia. Ela ia de encontro àquele injusto juiz, porque ele tinha algo nas mãos, aleluia, louvado seja Deus, que só ele podia resolver a causa dela. Ele tinha autoridade, ele tinha Managassupranar, poder, aleluia, só ele podia resolver a causa daquela mulher. Então aquela mulher, louvado seja Deus, ela não olhou para a esquerda, ela não olhou para a direita, ela não olhou para os defeitos do injusto juiz, ela não procurou saber o que ele era, deixe de ser, aleluia, ela só queria que ele resolvesse a causa dela. Aleluia. Ela só queria que aquele injusto juiz, aleluia, desse vitória a ela. Porque quando se fala de viúva, logicamente, ao nosso entender, a gente sabe que uma pessoa que é viúva, seu esposo faleceu. Louvado seja Deus. E com certeza deixou uma causa, quem sabe até trabalhista, quem sabe até através daquela causa, daquela obter-se a vitória, ia ser o sustento daquela viúva para, né, o resto dos seus anos, dos seus dias de vida. Então ela precisava que o injusto juiz resolvesse aquela causa. A palavra do Senhor não nos relata, ela não nos fala quanto tempo aquela mulher ficou indo de encontro àquele injusto juiz para que viesse resolver a causa dela. Não fala quanto tempo. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que, aleluia, aquela mulher ela foi perseverante. Ela foi perseverante porque ela incomodou aquele injusto juiz. Aleluia. E quando uma pessoa, observe uma pessoa que incomoda a outra, aleluia, louvado seja Deus. Às vezes você não quer nem atender, às vezes você não quer nem fazer, mas devido estar incomodando. Terminou, você, olha, deixa eu resolver logo para essa pessoa me deixar em paz. Não é assim? Foi a mesma coisa, louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, que aquele injusto juiz, que por algum tempo, ele não quis resolver a causa daquela mulher, por algum tempo. Ou seja, o que é que Deus quer passar para mim e para você nesta tarde? Você está lançando a semente da oração, não está? Eu também estou, louvado seja Deus. Mas há um tempo determinado, aleluia, aleluia, para todo propósito abaixo do céu. No livro de Eclesiastes 3, capítulo 3, vai falar isso, louvado seja, que há um tempo determinado, há o tempo de plantar, não é isso? Há o tempo de colher, há o tempo, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, há o tempo de nascer, há o tempo de morrer,
Há o tempo, aleluia, de falar, o tempo que a gente tem que se calar. Há o tempo de chorar, o tempo de rir. Há o tempo de se abraçar, o tempo de deixar também de se abraçar. Louvado seja Deus. Então também vai chegar o tempo de Deus responder a tua oração. Vai chegar o tempo, aleluia, de você colher o teu milagre. Vai chegar o tempo, aleluia, de você contemplar aquilo que você lançou no altar. Vai chegar o tempo, mas é necessário a gente também saber esperar, que não é fácil. Aleluia, no Salmo 40, a palavra do Senhor vai dizer que o salmista Davi, ele disse, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Louvado seja Deus. Então o salmista Davi, aleluia, louvado seja Deus, ele estava clamando ao Senhor, mas ele estava também esperando em Deus. Ao ponto, aleluia, de Deus inclinar os seus ouvidos e ouvir a oração do salmista Davi. Então nós também precisamos esperar, continuar esperando, aleluia, o momento certo de Deus agir, de Deus nos conceder a vitória. Louvado seja Deus para todos, sempre no céu e em toda a terra. Então aquela mulher, aleluia, por algum tempo ela ficou em busca daquele injusto juiz para resolver a sua causa. Ele disse que por, aleluia, algum tempo ele não quis atender, resolver a causa dela, mas depois ele disse consigo mesmo, que ainda que ele não temia a Deus, nem respeitava homem algum, todavia, ele ia resolver a causa daquela mulher, porque ela estava importunando ele. Louvado seja Deus para todos sempre. Louvado seja Deus. Então, aleluia, a perseverança daquela mulher, devido a ela incomodar muito, aleluia, aquele injusto juiz, ela obteve a sua vitória. Aleluia, trazendo para os dias de hoje, nós temos o juiz dos juízes. Aleluia, e o advogado dos advogados, que é Jesus. Você tem um juiz dos juízes. Aleluia. Louvado seja Deus, que se chama Deus. Deus, ele está julgando a tua causa. Louvado seja Deus. Aleluia, eu não sei qual é a causa que você tem colocado diante do Senhor. Aleluia, nas suas intercessões, na sua oração, nas suas madrugadas. Mas creia tão somente que Deus, nesta tarde, Managas Prandarai, me traz aqui para lhe dizer que Ele está ouvindo a tua oração, sim. Aleluia. Que Ele está, aleluia, louvado seja Deus, agindo como juiz. Louvado seja Deus, Ele vai lhe dar sentença. Aleluia, ganha de vitória. Mas continue perseverando. Continue, porque você precisa de ter a cada dia revestimento de poder dos altos céus, porque quando Deus liberar a sua vitória, você está revestido. Louvado seja Deus para todos sempre. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Nós temos advogados, aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. E Jesus, ele não arquiva, viu? Processo não. Jesus não arquiva a causa não. Você sabe que hoje, se a pessoa tiver dinheiro, vou falar novamente, né? Aleluia, a causa é resolvida. Se não tiver, fica lá no arquivo morto e não resolve anos e anos e anos e anos. Aleluia, louvado seja Deus. Que se não for a mão de Deus para resolver a causa, a pessoa não consegue. Louvado seja Deus para todo sempre. Mas Jesus não.